Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Grande Pai, permita-nos mais um bom tempo em sua presença, enquanto falamos sobre a sua palavra, que o Senhor possa manifestar a bênção desta palavra sobre nós. Como quando Israel ouvia a leitura da lei, eles eram abençoados naquele lugar onde ouviam esta leitura. E nós estamos aqui para ouvir a revelação, a leitura da revelação dos selos. E somos abençoados com esta leitura. Assim como Israel foi abençoado com a lei, fomos abençoados com a graça e, ultimamente, estamos sendo abençoados com a leitura da revelação da sua palavra dada através do sétimo anjo. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A noiva em ordem. Cada vez que nós chegamos a ter ordem nas coisas, nós dependemos de uma liderança para poder nos ajudar a ter ordem. Israel tinha ordem porque tinha um profeta, Moisés. Moisés morreu e Israel precisava continuar em ordem, porque sempre há uma desordem após a morte do mensageiro. O mensageiro parte, começa a desordem. Irmão Brana partiu, começou a desordem. Entrou várias interpretações e até hoje eles estão firmes, dizendo que irmão Brana vai retornar para revelar aquilo que nós já lemos na própria mensagem, que foi revelado. Então eles entraram em desordem. O profeta morre, eles entram em desordem. Seria bom que
um pai de família parte, que tenha ordem no lar, que a viúva consiga colocar ordem na casa. E muitas vezes eles querem colocar ordem quando o marido está vivo. E nesse tempo, a ordem é colocada pelo marido. O que ele fala tem que ser acatado. Eu já tenho dito, não é que ele seja um Hitler, um Mussolini, um Eichmann, mas que ele seja um homem de Deus para colocar ordem em casa. Na igreja precisa ter ordem. Foi estabelecida a ordem na igreja desde o tempo de Paulo. E Paulo partiu e você vê a desordem que isto aconteceu durante este espaço de 7 períodos, 7 eras, que eles já não estavam na ordem apostólica mais, já não viviam a obedecer o que os apóstolos pregaram. Agora você pensa bem no último dia, quando tudo estava uma desordem, Deus prometeu mandar o profeta Elias. E o profeta Elias coloca as coisas em ordem. Só que põe fogo também, certo? Ele vai colocar as coisas em ordem e o inimigo é destruído. E nós precisamos dar lugar para a ordem entrar em nossa fé, que muitos crentes estão na igreja em desordem. Eles não têm a fé correta e vivem em desordem na fé. Se não houvesse um restaurador, como nós temos o profeta irmão Brana, que restaurou todas as coisas, estaríamos em desordem no batismo trinitário, em desordem da mulher, com a posição dela na igreja. Hoje, vocês notam, quando termina um período, já entra uma desordem. Quantos grupos da mensagem já entrou em desordem, posicionando o grupo feminino, um grupo de irmãs, e com esse negócio de grupo de jovens, grupo de senhoras, e vai entrando a liberdade das mulheres falarem na igreja. E aí começa a desordem sem as pessoas perceberem. E muitos grupos da mensagem já estão nessa desordem. A mulher tem o seu lugar de cantar um hino em adoração a Deus. Isso é o lugar que ela tem para adorar a Deus, se ela tem um dom. Ela tem uma oportunidade para adorar a Deus. Mas ela não poderia entrar na posição do homem, já ministrando a palavra. Começa com a leitura da mensagem, começa com a leitura da Bíblia, daqui a pouco elas estão no púlpito outra vez. Então a desordem está sempre tomando conta. Você pode ver, se não há uma liderança no lar, há uma desordem no lar. Tem que haver uma liderança. Esse pai de família, ele tem que ser um líder, mas um líder que tem inteligência. Tem muitos que querem ser líder, é como você vê o Brasil, querem liderar o Brasil. Tem hora que você não encontra um líder inteligente. Você encontra muitos líderes e sempre acompanha a corrupção está atrás de uma liderança. Corrupção moral, corrupção financeira, de toda forma tem uma corrupção atrás de uma liderança. Mas tem que ser posta em ordem as coisas. E na hora de colocar as coisas em ordem, as pessoas não gostam. Porque elas
amam permanecer na liberdade da desordem. Na liberdade. O nosso país, quando não tinha democracia, então era tudo na base ferrenha, e evitava muita coisa, o aparecimento de muita coisa ruim, através do rádio, através da televisão. Mas a democracia tomou lugar, quer dizer, o direito, a liberdade tomou lugar, e agora ninguém segura isso mais. Ninguém segura. O Brasil, outros países estão tentando entrar na democracia, porque é uma coisa boa. Deus te dá liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, é uma liberdade que Deus te dá, você verdadeiramente é livre, mas é livre para servi-lo. Você não é livre para pecar, é livre para servi-lo. E as pessoas confundem, o Filho me libertou, então eu estou livre e começa a fazer coisas desagradáveis. Qualquer liberdade que o pai de família dá no lar para a alegria da família, logo alguém toma aquela liberdade e causa dano dentro de casa. É a liberdade para os filhos, a liberdade para o namoro. Solta, abre de mão para você ver essa menininha de 13 anos, que ela já tem vontade de namorar desde os 7. Quando ela se desperta, uma criança já está namorando na escola. E depois fica na nossa mão, com seus 12, 13 anos, na adolescência. E elas querem ter liberdade. Você deu a primeira liberdade, tem que dar a segunda. E a terceira chama atenção. E daqui a pouco ninguém segura mais. Mas não adianta querer trazer o lar dentro de uma regência, uma liderança ferrenha, porque você não leva os filhos a lugar algum. Porque a natureza da meninada de hoje já nasce com uma natureza mais mundana do que nós nascemos ainda. Porque hoje tem mais liberdade, mais oferta para tudo isso. E as pessoas estão caindo na desordem. Espero que nós, nesta terceira etapa, que já vemos que tem desordem também, não vamos pensar que está tudo em ordem. Já tem desordem também. Tem aqueles que começam a tomar a liderança e começam a aplicar a desordem, a sua maneira de ver, de crer. Enquanto tem um pai de família, ele pode ser velho, mas toda a família precisa de ouvir o conselho daquele velho. Tem que dar oportunidade para ele expor, porque é ele que ainda controla o lar. O nosso Deus não fica velho, é nós que ficamos, certo? E quando nós ficamos velhos, então os filhos pensam numa liderança. Sempre foi assim. Talvez não tem nada de crente neles, mas eles pensam numa liderança. Talvez aquele filho não dá nada em casa. O salário dele, ele gasta tudo lá fora. Mas pensa numa liderança para liderar o dinheiro do velho pai, da velha mãe. E são os espíritos que entram nos lares. Agora, vale a pena você reconhecer a ajuda de filhos, de noras, de genros, que pode pôr a mão e auxiliar cada um na velhice. Que na velhice chega um certo ponto
que você não dá conta mais. Alguém tem que te guiar, como disse Jesus para Pedro. Chegaria um tempo que ele ia ser guiado a lugar que ele não queria. E ele foi guiado, sendo guiado à cruz como seu mestre. E a história diz que ele pediu para crucificá-lo de cabeça para baixo, porque ele não merecia morrer crucificado como o seu Senhor. Mas olhando nas partes que nos cabe aqui na terra, que os filhos são aqueles que cuidam dos pais. E é bom ter os filhos que cuidam. Quando tem filho, tem que ter a nora. Quando tem filha, tem que ter o genro, para poder adaptar aos mesmos sentimentos e cuidar. Já vamos falar assim, cuidar de nós, certo? Cuidar de nós. Enquanto eu estou com 66 anos, eu ainda estou dando muito problema ainda. Eu ainda estou tendo muita reação, certo? Mas chega um ponto, se chegar aos 80, a gente já está cansado mesmo. Aí é um perigo. Este é o estado perigoso que qualquer um quer tomar conta. E a gente precisa ter uma liberdade entre nós, familiares, que nós temos aqui irmãos, filhos que cuidam da família, de seus pais, e isto é agradável diante de Deus. Tem que reconhecer cada posição desta, antes que você venha decidir qualquer coisa, tem um filho para decidir a seu respeito e a seu favor na velhice. Quando nós podemos decidir, pare e nos escute. Quando não podemos decidir mais, paremos e escutemos nossa família. Isto é quando vamos chegando na velhice. Espero que eu ainda aguente muito tempo ainda. Que enquanto eu estiver de pé, vocês estarão me ouvindo a posicionar as coisas, a colocar as coisas em ordem do jeito que é a Bíblia. Porque não é questão de ensinar do jeito que nós queremos, mas do jeito que é posicionado a Bíblia, em todos os sentidos. Obreiro no seu lugar, diáconos no seu lugar, cada um tomando conta daquilo que lhe foi dado para tomar conta, para cuidar daquilo, sem exigir ou querer ser alguém na vida. Coisa boa é a gente dedicar a Deus sem exigir coisa alguma. Isto é bom, isto é agradável quando você vem servir a Deus, dedica a Deus e não tem que fazer como muitos crentes, o Senhor tem que me curar, o Senhor tem que resolver meu problema. Ele não tem, ele resolve porque ele prometeu. Ele não tem que fazer nada por mim e por você, mas ele já fez por todos nós. Amém? Bem, eu estou pensando numa ordem, que a igreja precisa de estar numa ordem, mesmo que você não goste. O lar tem que estar em ordem, mesmo que os filhos não achem bom, mas tem que ter uma ordem, uma liderança naquele lar. Um pai, uma mãe que diz a hora de saída ou a hora de chegada de seus filhos. E ser obedecido. Tem que ter ordem naquele lar. Quando nós não temos ordem nem para comer, nós sofremos nossas obesidades. Nós não sabemos comer nesse tempo em que vivemos e padecemos por este fim. Sofremos certas doenças, muitas vezes porque não temos ordem. Eu sou um
que não bebo água, é muito difícil beber água. Então é um suco, mas não estou muito no refrigerante, contudo ainda tomo um golinho, né? Mas não tenho desejo de beber água. Isso é um defeito do corpo da gente e da gente também. É que a gente faz o corpo ficar defeituoso. E aí começam os problemas de rins, porque precisa de água para poder fazer uma limpeza, uma purificação nesse corpo. É mais água que tem que ter nesse corpo do que qualquer outra coisa. E a gente, desobedecendo essa ordem, começa a pagar o preço. Você come bastante doce, bastante massa, toma muito refrigerante, então vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar o preço mais tarde, certo? Então a gente tem que ter olhos abertos para isso. Para o que a gente faz no natural, a gente paga no natural. E aquilo que a gente faz no espiritual, a gente vem na igreja, a gente ouve, mas não pratica, não põe a coisa em ordem. Qualquer tempo você vai ter que pagar por isso, eu vou ter que pagar por isso, porque não estamos caminhando em ordem. A igreja precisa estar numa perfeita ordem. Irmão Brana ensina isto. O lar, irmão Brana ensina, ele diz, que lar é este da mulher puxando para um lado e o marido puxando para o outro? Este não é um lar. Porque os dois têm que puxar igual para um só lado. Porque ela tem que combinar com ele para puxar para um só lado. Isso falando para homens que têm capacidade de pensar e de agir corretamente. Porque tem hora que o homem não pensa e não age corretamente, que as mulheres sofrem. Tem muitas mulheres sofrendo, que elas pensam que viúva seria melhor. Depois elas casam outra vez. Sempre é assim. Penso, vou me livrar. Depois esquece. É como esquece da dor do parto, depois mais uma criança. Aí esquece das amarguras do casamento, do que aquele homem foi e fez para com ela, da liberdade que ela não tinha quando ele estava vivo, e aí ela acaba arrumando outro engastado. As pessoas esquecem. E Jesus mostrou que é assim mesmo. E nós temos um Deus que não esquece. Eu posso dizer dos dois lados, porque o nosso Deus esquece dos erros que nós fizemos, dos males que praticamos, quando viemos para Ele, Ele esquece. Aquilo vai tudo para o mar do esquecimento. Mas dali para cá, tudo começa uma nova contagem. E você tem que perceber que aí paga por cada coisa que se faz depois que sabe das coisas. Paga. Eu tenho parágrafos aqui, irmão Brana falando sobre isso, eu nem pensei em falar agora sobre isso. Deus não se esquece, Deus não esquece das suas maldições, Deus não esquece das suas bênçãos. No Velho Testamento tinha os dois montes, o Monte Gerizinho, o Monte Ebal, um da maldição e um da bênção. E Deus não esquece. Deus não esquece de Israel, aquilo que eles fizeram. Deus prometeu apagar o nome dos idólatras debaixo do céu, lá no Velho Testamento, no tempo das tribos. E quando Dan e Efraim tornou-se tribos desobedientes e idólatras, Deus tirou o nome delas debaixo do céu. Você chega
em Apocalipse 7, você não encontra Dan e Efraim. Deus colocou José e Levi, que não tinham tribos, não eram tribos, colocou-os no lugar de Dan e Efraim. Porque Deus não esquece também do seu período de idolatria, que ele disse que apagaria seu nome debaixo do céu. Eu gosto de ver essas coisas e ter um profeta. Se não tivesse um profeta, eu não poderia pregar isso de uma forma segura. O irmão Branham diz que nesse espaço de tempo da tribulação, quando Deus chama os 144 mil, Dan e Efraim não está no meio deles. Eles estão passando pela tribulação. E quando chega no milênio, aí o irmão Branham diz que Ezequiel 48 mostra que Israel está em ordem, as tribos estão em ordem outra vez no milênio. Mas hoje eles não sabem nem de que tribo eles são. Contudo, Deus, que não esquece, sabe cada tribo. E cada 12 mil de cada tribo se salvará. Nenhum mais e nenhum menos. Isto é assim diz a Bíblia, e Deus não falha. Você vê que ele também não esquece das bênçãos que ele tem derramado, como promessa sobre mim e sobre você. Ele falou para Israel, eu tenho lembrado da minha promessa, eu vou descer para poder cumprir minha promessa. E ele desceu através de Moisés e cumpriu a promessa da libertação. Ele tinha dito que eles ficariam 400 anos no Egito, mas seriam libertos. E isto cumpriu. Deus veio e cumpriu. Deus sempre lembra de suas promessas. Não que Deus é esquecido, mas aquilo que ele fala, ele tem que cumprir. Amém? Isto é as coisas que acontecem dentro de casa. Se você fala para a criança, não põe a mão aí, senão mamãe vai bater. E a criança vai lá, derruba tudo, e mamãe não faz nada. Quer dizer, você não cumpriu com a sua promessa, mas vai lá e dá uma correçãozinha, correção de filhos. E tem hora que você não pode dar correção de malandro para um filho, entendeu? A correção de malandro é para a polícia que vai dar depois, se o filho se torna um malandro. Mas uma correção de filhos, açoitar com vara, mas é uma correção de filhos. Não é sangrar, não é machucar, mas é trazer uma correção. E é o que Deus sempre faz com a gente. A gente saiu do caminho, Deus chega e corrige. Você pode ver que Deus te adverte nos pensamentos. Não precisa ações. Ele te adverte nos pensamentos, para você não fazer certa coisa errada. Quando você tem a oferta de uma coisa errada, logo na mente vem, eu aprendi que isso não pode ser feito. Não vou fazer. Rejeito isso daí. Rejeito essas ofertas que o diabo dá para eu entrar em desordem com a promessa de Deus, em desordem com Deus. Mas esta noiva, neste dia final, é apenas uma palavrinha para nós. Esta noiva, ela está sendo colocada em ordem. Os selos foram colocados em ordem. Você sabe que o irmão Branham diz que os capítulos da Bíblia, do Apocalipse, está colocado em ordem. Ele diz que o capítulo 7 de Apocalipse está colocado em ordem com o capítulo 8. Porque os 6 selos, você vê no capítulo 6 de Apocalipse. Por que para no capítulo 6, entre o capítulo 7
mostrando um período de chamada, e até uma chamada dos 144 mil. E depois do capítulo 7 vem o capítulo 8, o sétimo selo. E que o sexto selo foi aberto. Aquelas manifestações que a irmã Brana mostrou para nós, da abertura dos 6 selos, mas o sétimo tinha que haver uma chamada primeiro. Isto aconteceu. Israel foi chamado para sua terra em 48, para depois vir a revelação completa dos selos para nós. Não podia as coisas acontecer antes, porque antes de 47 as trombetas estavam soando dentro do sexto selo. Mas quando veio a vinda do Senhor no sétimo selo, foi depois de 48, foi 1963. Aí veio o cumprimento de Apocalipse, capítulo 8. Diz, mas ainda não cumpriu o capítulo 7 total. Aquilo é um capítulo de chamada. Está chamando os filhos de Deus. Está mostrando para onde vai passar a igreja pelo espaço do período de tribulação. Mas o sétimo selo já era a vinda, não é o arrebatamento, era a vinda. Por isso o Senhor veio em 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio, que aconteceu no céu, enquanto Deus tinha descido para o monte pôr do sol e estava dando a mensagem para o seu profeta William Marion Branham. Amém. Agora Deus colocando as coisas em ordem. Você tem que ver o espaço de tempo que estamos aqui. É para comer o livrinho. Não podia comer o livrinho antes. Tem o tempo de comer o livrinho. Como não podia revelar o livrinho antes de 63. Porque tinha o tempo, a ordem de Deus, para poder revelar os selos. Tinha que ser 1963. Eu fico pensando que Deus pegou tudo gentil. O mês de fevereiro, que é o mês problemático, é 28, 29, ele nunca tem 30, né? Deus pegou o mês de fevereiro, gentil. Pegou o dia para mostrar que é gentil, que isso cumpriria no espaço de tempo dos gentios, até o sétimo selo, a vinda do Senhor, que não era para vir no mês de 30 dias, que um mês de 30 dias aponta para o calendário judaico. Ele veio no mês de 28, 29 dias, porque aponta para um tempo gentílico. Ele tinha que vir como filho do homem, não para os judeus. Por isso ele não veio no mês de 30 dias, mas ele veio no mês de fevereiro, para poder mostrar, até nestas simples coisas, sua manifestação ao seu povo gentil. A primeira vinda foi para os judeus, mas a segunda vinda foi para os gentios. A segunda vinda não é o rapto. A segunda vinda foi quando Deus manifestou como filho do homem. Deus desceu do céu para estar na terra numa carne. Guarde sempre isso. Deus nunca pode pisar nessa terra do jeito que ela está. Deus tem que usar um homem aqui da terra, para Deus pisar na terra, para cumprir o ministério do Filho do Homem. E ele cumpriu esse ministério no tempo do irmão Branham. Amém? Como está a sua fé? Tem a ordem correta? Já venceu o prazo dos 7 anjos, dos 7 selos, das 7 eras da igreja. Como as pessoas vão dizer que não cumpriu o 7º selo? Já passou o tempo do 7.
Era no tempo do irmão Brana. E sabe, o nosso problema é que estamos ligados ao irmão Brana. O mundo não vai entender isso, mas nós estamos ligados ao ministério do irmão Brana. Ligado como esposa e esposo. Não podemos dar outra ordem, outro mandamento, outra mensagem, se não for aquela que Deus, através do esposo, Jesus Cristo, manifestado em carne. É guardar bem que quando Jesus manifesta em carne, ele não chama Jesus. Quando Deus manifestou em carne, ele chamou Jesus. Mas quando Jesus manifesta em carne, ele não chama Jesus. É isso que o povo não tem revelação. Quando Jesus manifestou em carne, ele chamou-se Brana. Era Jesus manifestado em carne. Por isso Brana não era Jesus. Jesus era Brana. Como é fácil para a gente poder ver estas coisas. Agora, meus irmãos, aquilo que se faz aqui, dizer que o sétimo anjo não revelou o sétimo selo, os 7 selos, os 7 trovões, o novo nome, dizer que ele não fez isso, é falar que a Bíblia está em desordem. Apocalipse 10 está terminando o cumprimento dele agora. Mas Apocalipse 10, de 1 a 7, que é a revelação, quando Deus desceu do céu e pisou na terra através de uma carne chamada William Branham, aquele ministério foi consumado no tempo do profeta. Terminou aquele ministério. Irmão Branham não tem que vir para terminar o 7º selo. Irmão Branham não tem que vir para revelar novo nome. A revelação do novo nome está quando há um nascimento da palavra. Não é nem o nascimento do homem. O nascimento do irmão Branham foi no entardecer, em 1909. Mas é o ministério dele. Quando vem o tempo do ministério dele, é o nascimento. Ali tem o nascimento de uma mensagem. O nascimento de Deus em carne. Outra vez. Agora, no tempo de Jesus, foi obra do Espírito Santo. No tempo de William Branham, a obra do Espírito Santo estava manifestada na revelação dos 7 selos. Por isso, o irmão Branham diz que os Estados Unidos crucificou a Cristo pela segunda vez em 1963, na abertura dos 7 selos. Ele falou claro, eles não crucificaram Branham. Eles crucificaram Jesus Cristo, que é a palavra. A palavra que foi revelada nos dias da voz do 7º anjo, e eles não puderam crer. Noiva, que eu poderia chamar igreja, mas para vocês terem um entendimento mais aberto, esta noiva tem que estar em ordem. Como Israel, em ordem, para receber Moisés e Elias, eles foram chamados. Apocalipse 7 chamou Israel para a sua pátria. Mas Moisés e Elias não manifestou para eles ainda. Foi apenas o chamamento. Para Moisés e Elias manifestar para os judeus, a noiva que está em ordem tem que sair da terra. Se nós não sairmos da terra, Moisés e Elias não pode entrar em cena entre o judaísmo. Nós estamos vivendo no último tempo. Pelo amor de Deus, não saia da ordem da palavra. A ordem da palavra é que nos dias da voz do 7º anjo seria revelado o mistério. Isso é uma ordem. Então eu creio que foi revelado. Amém? A ordem da palavra é que depois que fosse revelada a palavra por William Marion Branham, pelo 7º anjo, João apareceria e comeria o livrinho, tomaria o livrinho da mão do anjo forte e comeria
este livrinho. Esta é uma ordem. Você tem que acompanhar, senão você fica em desordem espiritual. Essa é a ordem que Deus tem dado para cada um de nós nesse dia final. Se você não come toda a mensagem, todo o livrinho, você está em desordem. Porque o livrinho foi todo revelado. Se Deus não tivesse revelado todo o livro, estaria em desordem, porque ele disse que o livrinho seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo, e não tem sétimo anjo mais. Então, já foi revelado. Amém. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor, porque através da sua palavra, o Senhor vem colocando cada um de nós em ordem com a palavra do dia. Não deixa-nos colocar uma desordem, Pai. Muitos estão em desordem depois que o Senhor colocou as coisas em ordem, revelou, João comeu, outros vêm em desordem e comem uma parte do livro e diz que comeram o livrinho. E é uma farsa, uma mentira, porque eles não comeram o livrinho. É como alguém que diz que crê que Brana revelou a palavra, mas não revelou o sétimo selo. Então, é uma farsa outra vez, porque ele revelou toda a palavra. Esta é a sua palavra, é o que o Senhor diz e é o que nós cremos. Ajuda, Senhor, esta igreja, meus irmãos, minhas irmãs, por toda parte no Brasil e no mundo, que eles possam estar em ordem com esta revelação e ver que foi revelado tudo e João comeu o livro completo. Obrigado, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você precisar de um amigo, chame Jesus, uma rocha firmada ao abrigo. Chame Jesus, o alívio do peso da cruz. Chame Jesus. Se a ferida voltar a sangrar, chame Jesus. A lágrima teima a rolar, chame Jesus, que seus olhos perderam a chame Jesus. Ele atende.
Não demore, se apresse a clamar. Ele atende. Se o vento açoitar o seu barco, chame Jesus. E um ombro amigo lhe fala. Chame Jesus. Não pode sozinho seguir. Chame Ele todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar. Ele atende. Se você precisar de um amigo, chame Jesus.